Olá, eu chamo Tiago Jacinto, sou professor na Escola Superior de Saúde e investigador no Sintesis. Olá, meu nome é João Leal, sou professor na ESMAD, artista. Antes disto, já se via muita coisa em casa, embora eu sempre tenha gostado muito de ir ao cinema e de experimentar alguns filmes em cinema. Acho que continua a ser uma coisa excepcional, principalmente alguns, sendo eu um fã de ficção científica, algumas coisas são incríveis em grandes ecrãs, talvez o último que eu tenha ido tenha sido ver a reposição do Dunkirk em IMAX, que foi uma coisa incrível, é uma experiência visual e sonora inacreditável. E também a questão dos concertos, que aqui no Porto continuam a haver ainda algumas salas interessantes. Eu frequentava e costumava ir bastantes vezes ao Art Club, e pronto, e provavelmente é das coisas que mais se sente falta. São essas ideias. Algumas bandas tentam de alguma forma colocar ou virar-se para o online, os concertos em streaming, etc. A minha situação neste momento resume-se muito àquela que é a situação de um bilhete que eu tenho para utilizar para um festival que vai acontecer agora em outubro, novembro, uma coisa chamada Semibreve em Braga, e as coisas estão mais ou menos nesse ponto, ou seja, eu estou neste momento à espera que seja possível outra vez usufruir da cultura de uma forma coletiva. A questão, portanto, interessa-me, obviamente, vejo filmes, gosto muito de ouvir música alta em casa. Mais cedo ou mais tarde iremos voltar, porque isso acho que, lá está, é viciante, nós procuramos isso e as pessoas continuam a ter esse desejo e essa necessidade de estarem em grupo e partilharem essas emoções em conjunto. Eu discordo. O Louis C.K., um comediante americano, tem um beat dele que diz que ele estava ali a dar o espetáculo e que as pessoas que estavam ali naquela plateia não se conheciam, mas às outras a única coisa que tinham em comum era que estavam viradas na mesma direção. E eu discordei disso, porque não é só isso que aquelas pessoas têm em comum, estão ali porque estão a partilhar aquele momento e estão a partilhar aquele espetáculo, e de facto há essa ideia, e principalmente nota-se isso nos concertos, porque a vivência que se tem de um concerto ao vivo, num grupo de pessoas, é completamente diferente do que estar sentado em casa a olhar para a televisão. A experiência da cultura, para mim, porque na fase da criação tem um peso muito individual, quando estou na fase mais de usufruto e é um usufruto que é sempre um usufruto ativo, porque no fundo nunca deixa de ser, a experiência nunca funciona não funciona só como uma esponja, no fundo. Também interessa-me ver, interessa-me perceber o que é que está a ser feito, também para eu próprio também contextualizar o meu próprio trabalho. Portanto, a questão do onanismo cultural interessa-me em alguns aspectos, mas nesta questão do experimentar e do ver, eu gosto, sou consumidor assíduo de teatro, vou muito a cinema também, gosto muito de ir a concertos, vou muito a concertos, portanto, exposições, e isso neste momento não pode acontecer. Portanto, neste momento estou numa fase à espera que as coisas possam ser feitas em conjunto, ver coisas com outras pessoas, estar na presença de outras pessoas a ver espetáculos, a ver exposições. Tenho tentado rever e ver alguns filmes mais antigos. Volto sempre a rever por quase vício também o Seinfeld, que é uma coisa que está sempre bem, e tenho ganho agora outro vício, que são os vinis. Portanto, tenho-me dedicado a fazer crescer a minha coleção de vinis. A última que me chegou a casa foram 2 álbuns, umas edições limitadas do álbuns dos Mastodon. Ando a ouvir, ando muito embrenhado em questões de música eletrónica, mas
por vezes difícil para as pessoas que me rodeiam de ouvir. Eu compreendo, aceito e portanto, tento controlar esse aspecto, mas é uma coisa que me tem interessado. Tem-me interessado também em termos musicais, desculpa, mesmo em termos de comédia, como o Tiago, quer dizer, mencionou o Louis C.K., gosto muito do Louis C.K., quer dizer, curiosamente liga-se com a questão do onanismo também que tinha falado no início, mas não de uma forma muito agradável, mas ando a ver algumas coisas de comédia de Jim Jeffries, um humor também muito pesado e muito agressivo. Depois, uma coisa que me ofereceram há pouco tempo, que é um artista de quem eu gosto muito e que acompanho, neste caso é fundamentalmente pelo Instagram, mas acompanho, mas que é uma pessoa que me interessa muito, que neste caso é o João Cornellá, o Cornellá, não sei se lê com dois, se lê com Lê, se lê com Lê. E depois cinema, ando a ver algumas coisas, ando a ver o último filme que me entusiasmou, mais uma vez também pela violência da relação, e é um filme só com duas pessoas, é um filme uma coisa que está na Netflix também, uma coisa chamada Malcolm and Mary, isso. Achei o filme muito interessante, quer dizer, eles não estão propriamente em um momento de confinamento, eles não estão confinados, acabam de chegar de uma estreia de um filme, mas aquele momento de tensão, duas pessoas sozinhas numa casa, e a forma como eles se atacam ao outro e como nós estamos ali, parece que andamos a bailar entre estarmos mais de um lado de um e depois passarmos para o lado do outro e depois andamos a passar para o lado do outro, andamos ali, parece que andamos a lá para um lado e para o outro. Aquilo interessou-me muito, e depois achei a imagem, a fotografia é muito bonita do filme. Um dos últimos que vi nessa sequência, penso que está na Amazon, se não estou em erro, chama-se Sound of Metal, e é sobre o ator foi inclusivamente nomeado para um Globo de Ouro, porque faz uma interpretação incrível, e é sobre um baterista de uma banda de heavy metal que fica surdo e que tem que aprender a lidar com essa surdez. Ele tinha 28 ou 29 anos, por aí, fica surdo e tem que reaprender a lidar com aquilo, e o filme é muito interessante, e acima de tudo, para quem se interessa por som, tem a produção, o engenheiro de som que esteve responsável pelo filme é brilhante, porque consegue transmitir sensações desde aquilo que ele vai sentindo à medida que vai perdendo a audição, a interação que ele tem com as outras pessoas, o que acontece quando ele coloca uns implantes, o que é que ele ouve, o que é que ele sente. É muito interessante, eu recomendo bastante esse filme. Vou produzindo algum trabalho, mas muito honestamente eu não quero estar a produzir trabalho num contexto em que, ou deixando-me influenciar por um contexto que eu não quero esquecer, mas não é, obviamente, não é bom nós lembrarmos das coisas, mas que não me vai trazer grande saudade. Uma coisa que eu fiz confinado, que fiz aqui em casa, porque não consigo deixar de fazer, porque tenho que fazer. Porque senão começa-me a corroer por dentro, há certas coisas que eu tenho que as mandar cá para fora, mas estou muito mais a pensar no momento que virá a seguir, porque, quer dizer, nesta fase acho que nós não temos grande remédio que não respeitar aquilo que nos é pedido para tentarmos mitigar, no fundo, algo que está muito acima de todas estas questões, que é a questão da saúde das pessoas, e as pessoas sem saúde não existe cultura, não existe nada, não é? Mas também a saúde não é uma condição sine qua non para a vida das pessoas evoluir da melhor forma. Também eu sou da opinião que não consigo conceber um mundo sem um universo cultural e artístico forte, denso e ativo e reativo, não só ativo. A crise da cultura, a cultura está, do meu ponto de vista, acaba por estar em crise, quer dizer, praticamente desde que eu me lembro, crise no sentido em que acaba por ser sempre uma espécie de parente pobre. Existe uma reivindicação já com muitos anos de, pelo menos, o orçamento dedicado à cultura chegar
a 1% do orçamento geral do Estado, coisa que, quer dizer, nem sequer para lá se caminha, e o que faz com que na área da cultura exista permanentemente esta cultura de quase do estender a mão, quase pedir o por favor, ou só mesmo quando as pessoas estão já a passar fome e sem conseguirem lidar com a situação, é que por momento pode começar a entrar algum dinheiro. Concordo, e acho que de facto também há quem diga que Portugal está em crise há 500 anos, desde o descobrimento, nós nunca conseguimos realmente ter outro período áureo, não é? A questão, de facto, não só o baixo orçamento, como a falta de planeamento no geral, e planeamento, quando eu digo planeamento, não é a curto prazo, é a médio e longo prazo. Vejo isso, tendo bem um background mais científico, vejo, por exemplo, a necessidade de ter regras um bocadinho mais definidas para a atribuição de bolsas, etc., na área da cultura, que de facto parece-me assim ser um bocado muito feito no ar e muito subjetivo. Isso acho que pode ser pior para a área. Aquelas questões das lotarias ou das raspadinhas, pá, acho isto absolutamente ridículo. Há uma falta de estratégia, falta de visão de futuro e falta de compreensão da importância que a cultura e as artes têm no contexto da sociedade. E neste momento nota-se toda a gente em casa a precisar de coisas, e não é só para se distrair, é no fundo para as retirar um pouco deste contexto que não é o mais agradável, como transportar-nos para outras realidades, para outras dimensões, e a cultura tem estado presente, tem estado lá. Continua a haver filmagens, embora muito mais, ou com muito menos intensidade, não tem havido grandes estreias, as coisas acontecem praticamente só nas plataformas digitais, e há debates, ou seja, estão sempre coisas a acontecer, mas depois não se vê do lado das entidades que supostamente também deveriam apoiar estas iniciativas e, no fundo, olhar para a cultura de uma forma mais sustentada. Não se vê, de facto, uma reação que acompanhe esta vontade e este interesse das entidades culturais em produzir coisas e em mandar coisas cá para fora e estarem em contacto com o público. E realmente nota-se que agora com estas questões, esta última questão que o João falou, das raspadinhas, ou então dos livros, não se podia vender livros e depois se calhar já pode ser um livro, até que se for um manual escolar já pode ser, e depois já não pode ser, e depois não se consegue perceber muito bem o porquê, mas sim, de facto as pessoas têm necessidade, e por isso é que tinha dito, mais cedo ou mais tarde vai voltar, e portanto acho que obviamente depois coloca-se, ok, mas as pessoas que efetivamente produzem a cultura, será que ainda lá estão para continuar a produzi-la da melhor forma? E realmente o que é necessário, e seria necessário ter outro tipo de estratégia para a cultura, mas tinha que ser uma estratégia de facto, se calhar como em todas as outras áreas, é verdade, mas ser uma coisa que não possa ser dependente de um orçamento de um ano, nem possa ser, se calhar, de 4 orçamentos de um governo, mas que seja uma coisa que seja uma estratégia a médio e longo prazo, para sustentar algumas instituições e termos a capacidade de ter um tecido cultural que seja estável e que consiga produzir cultura acessível a todos. E isso implica também não só haver estreias em Lisboa e no Porto, e haver capacidade também para haver cultura no interior e para haver a capacidade de haver companhias que vão lá e que de facto fazem tours em todo o país, porque senão também não pode ser, não é? Temos de ter uma política. Portugal é Portugal, portanto temos de ter uma cultura para todos.